Ei! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Todd Denani. Aquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, tutorialismo, budismo, magia, todas essas coisas que dão um elemento se meter malucão em 100% edição, sem corte, sem... Isso aí. Porra nenhuma! Beleza, criança? Como é que vocês estão nesta quinta-feira ensolarada aqui em São Paulo? Dia bonito, eu tô morrendo de sono. Quinta-feira, o que eu tenho pra falar da quinta-feira, Todd? Diz pra mim. Gostaram do vídeo de runas? Né? Demorou pra sair, mas saiu. O próximo é sobre búzios. E pra vocês que gostam do canal aqui, se vocês jogam búzios ou conhecem a história do búzio, alguma coisa a respeito do búzio, ajuda a gente entrando lá no fórum da Ugon. Lá estará o tópico sobre búzios. Já tem algumas informações que eu tô coletando. Já é legal vocês irem colocando, principalmente quem já joga búzios, pra gente ter uma base aí de contrapontos, né? Beleza? É isso, eu acho. Vamos para as perguntinhas de vocês, que eu acho que eu não tenho muitos recados hoje. Oração é um tipo de magia independente da divindade a ser direcionada? A oração Deixa eu pensar. Eu acho que sim, pessoas, até porque importa muito pouco a divindade que você vai direcionar a oração, porque eu não sei o que você está tomando por divindade, mas na grande maioria dos casos, divindade não existe. Então, tipo, você rezando para Deus, rezando para o Espírito Santo, rezando para Anubis, rezando para, sei lá, Jeová Jiré, tipo, isso tudo é para nada que você está fazendo. Então, na verdade, praticamente toda a magia, toda a oração, ela tem como foco principal o direcionamento da sua mente. Ela é muito mais o direcionamento da sua mente do que essa outra coisa que você está fazendo a oração. A não ser que seja para um guia, por exemplo, que você tem um contato, ou para um espírito mais próximo ainda, que aí a oração vocês nem consideram como oração, mas muito mais como uma conversa, alguma coisa assim. Divindade nesse sentido que eu falei não existe, não, velho. Nir, existe necessariamente diferença entre lidar com os espíritos sendo mais novo, tendo menos idade? Pessoa, olha a sua vida. Como que você tratava as pessoas quando você era mais novo? E como você trata as pessoas no atual momento da sua vida? E como será que você tratará as pessoas quando você for idosa? Essa é a diferença. Tá? Você não, dependendo de como for, não é impossível para uma criança cuidar de um espírito. Mas a gente parte do pressuposto de que a criança ela tem pouca experiência de vida para isso. Então talvez fique muito mais fácil de um espírito mais espertinho, por exemplo, dar uma volta na pessoa, sabe? Tipo, dar uma volta na pessoa, dar uma enganada nela e acabar levando ela para onde ele quer e não o contrário, saca? Então, na verdade, é claro, tem outras questões a própria questão da falta de experiência de vida deixa as pessoas com pouca experiência energética também, né? Quando a gente é criança, eu tô tentando puxar na minha memória eu quando criança, mas é bem difícil, porque já faz muito tempo. Quando a gente é criança, a gente mal consegue identificar uma dor de barriga, sabe? A gente não sabe se é uma dor de barriga, se é gases, se é cólica, se é queimação no estômago, se é azia. A gente não sabe, a gente mal consegue diferenciar esse tipo de coisa, dependendo da idade que você está falando aí. Quanto mais a gente diferenciar questões energéticas, é muito mais fácil a gente ser enganado, entendeu? E será que existe uma idade ideal? Nossa, gente, vocês meio que combinaram, né? Será que meio que existe uma idade ideal para começar a mexer com isso? Não tem. A gente na casa da avó, a Ana tá me ouvindo, talvez ela me corrija se eu estiver enganado, mas a gente geralmente espera as pessoas fazerem 18 anos. A gente só trabalha ou só
a gente só abraça na corrente mediúnica a pessoa maior de idade, por questões até legais, né? Pra gente, crianças podem tomar passe, por exemplo, desde que os pais estejam ali, né? Então, e na grande maioria das vezes a gente conversa em particular com a criança e depois chama o pai para contar. Contar as coisas importantes, né? Não, a gente não vai contar o que a criança contou pra gente a título de segredo, alguma coisa assim, mas contar o que... as coisas que tem que ser levado em conta, essas coisas todas para os pais, a gente conta, mas na maioria das vezes a criança toma um passe com o pai perto, sabe? Então isso não tem um consenso, tem lugares que, principalmente no candomblé, por exemplo, você inicia a criança já pequenininha. Mas não tem um consenso. Mediunicamente falando, a gente tem esses problemas. Até que ponto... a gente vê vários vídeos aí na internet de crianças, por exemplo, no candomblé, mediunizadas, né? Até que ponto a gente consegue falar que ela está mediunizada ou que ela só está imitando o grupo? A gente não consegue afirmar esse tipo de coisa. A não ser que você seja uma pessoa muito porreta, é difícil afirmar isso, né? Então a gente espera a maioridade. Mas é pessoal nosso, tá? Manda um salve para Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Salve pro Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Cara, eu acho que os lugares do Rio de Janeiro têm uns nomes muito engraçados, sabia? Tipo Goitacazes, tem uns... Bangu. Eu acho uns nomes muito engraçados que vocês têm aí, cara. Não tô falando que é nome feio nem nada disso, eu acho o nome engraçado. Quando eu vou pro Rio de Janeiro eu me perco completamente. Porque eu não consigo distinguir o que é o que ali, tipo... É uma cidade, é um bairro, do que vocês estão falando? É engraçado. Nina, você disse que as energias por métodos diferentes podem se anular, mas se o desejo é para uma mesma finalidade, a energia não ficaria mais forte? Ele não se anularia se colocasse um desejo contrário de mesma potência? Pessoa, eu não falei isso não. Tá vendo como que é... Eu não tô falando mal de você não, tá, pessoa? Mas é assim, olha, eu sempre falo aqui, olha, quando a gente faz um vídeo aqui pra internet... A gente precisa explicar, contextualizar, reexplicar, que é uma coisa que eu não faço na maioria das vezes no vlog diário. O vlog diário é um vídeo papum, né? Num vídeo de quarta, por exemplo, às vezes eu faço um vídeo de 1 hora para explicar todo o conceito para chegar numa conclusão. Para tentar evitar mal entendidos. Não é porque são métodos diferentes que as energias vão se anular. É a própria energia desprendida que é diferente. O método meio do que não importa. O que eu quero dizer com isso? Naquela vez eu falei assim, ó, que a pessoa tinha perguntado assim, se eu recorro ao reiki, a magia, não sei o que, a telema, para realizar um desejo, né, para fazer uma coisa para mim, por estar fazendo vários métodos diferentes, isso é ruim? Eu falei que não. Entretanto, métodos diferentes podem trabalhar com energias de formas diferentes. E aí as coisas se anulam. O que isso quer dizer? Meu pai do céu, o trabalho nunca acaba, velho. O que eu quero dizer com isso? Que... imagina assim, você vai pedir pra mim assim, Nina, eu quero conseguir um cargo novo na empresa que eu estou, tá? Por exemplo, posso trabalhar com uma faixa determinada de energia densa, que tem a ver com o planeta, com a matéria, né? Energia densa tem a ver com o material, que é o, né? Na minha compreensão é isso. Então eu vou trabalhar com você com energia densa para te facultar isso. Aí você vai lá no reiki e pede a mesma coisa. Aí a pessoa do reiki pensa assim, então eu preciso estimular a inteligência dele. E aí joga uma energia positiva. Eu estou te densificando, essa pessoa está te sutilizando. As nossas energias vão colidir e não vão dar nada. Foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei. Não importa, não importa sim. O desejo importa sim, não era isso que eu queria falar. Mas o desejo ele tende a mexer com certos pedaços daquela faixa energética lá, tá? Cada tipo de ação que você vai
realizar, mexe com uma faixa específica disso daqui. O grande truque do mago é você saber onde que é essa faixa específica que você está mexendo. Por quê? Justamente para você conseguir pegar a melhor faixa, a melhor divisão da energia e usar ela para aquele intuito. Então, por exemplo, se fosse um negócio de emprego, eu ia usar na energia densa. A energia densa a gente tem várias, né? A gente costuma, por exemplo, na Ayurveda dividir em 7, né? Que são 7 chakras. Então a gente tem 3 negativos aqui. Tem o chakra vermelho, o chakra laranja e o chakra amarelo. Beleza? São 3 energias negativas, o vermelho é mais negativo do que o amarelo. Quando eu vou mexer com a pessoa, eu preciso saber que chakra que eu vou usar, nesse caso, nessa específica, tá? Em que chakra que eu vou atuar ali, para que ele, com essa alteração desse chakra, tenha uma determinada resposta, e com essa resposta seja propiciado a ele a oportunidade de se elevar na profissão dele, tá? Entretanto, um outro magista pode pensar de uma outra forma, pode pensar, não, eu preciso mexer com energias sutis, para mexer, por exemplo, a inteligência dele, para ele conseguir demonstrar ou trabalhar melhor com o marketing pessoal dele, para aí ele fazer. Quando você mexe com essas energias em espectros diferentes, embora o desejo seja o mesmo, em teoria, quando você está mexendo em espectros diferentes, você acaba se anulando. É isso, foi isso que eu falei. Beleza? Tem muito pouco a ver com o método e muito mais a ver com a magia em si. Boa tarde, Nino! Você sempre diz que o melhor método para estudar o ocultismo e magia é através de uma ordem. No caso da Ogon, como o público pode ingressar nela? Dá para participar sem fazer o curso ou o curso é pré-requisito? Obrigado. Pessoa, na verdade eu não falo que o melhor método para estudar o ocultismo e magia é através de uma ordem. Eu falo que o que você precisa, o que é mais legal para você estudar magia e ocultismo é ter um mestre. E a ordem propicia isso, uma ordem propicia isso para você, tá? E aí, dona moça? E uma ordem propiciaria isso para você. Você pode estudar tendo um mestre fora de uma ordem também. Você pode estudar sozinho também, tá? Só que quando você estuda sozinho é muito mais fácil de você se enganar. Porque você justamente não tem alguém falando contra você. Agora, a sua pergunta aqui da Ogon, é só você entrar em ogon.org, lá no site tem tudo. Só que assim, ó, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? A Ogon, eu não gosto muito de falar sobre a Ogon porque parece que eu tô fazendo propaganda, né? A Ogon é uma ordem hermetista, de base hermetista, tá? Ela tem estudo de outras coisas, mas ela é de base hermetista. Logo, vocês me veem aqui do jeito que eu sou, né? Eu sou de base hermetista, fui eu que fundei a Ogon, logo a Ogon tem a minha cara, como é óbvio, né? A Ogon exige uma alta carga de estudo das pessoas, principalmente no primeiro ano, tá? No primeiro grau. A gente é dividido no começo em 3 graus. Então você tem o iniciado, o discípulo e o mestre. Quanto iniciado, a ordem é completamente teórica e ela exige uma alta quantidade de estudos. Portanto, para você entrar numa ordem, no caso da Ogon, existem testes, tá? A Ogon em particular, como é uma ordem online, existem testes online. Então você vai entrar lá no site da Ogon, vai mandar um e-mail para os mestres vão te responder com o teste. Tem uma fichinha que você preenche, essa ficha já é um método de seleção. Foi selecionado, beleza para você? Vamos partir para a próxima. Um método de seleção para quê? Porque não é legal ter menor de idade, não é legal ter... sei lá, você percebe que a pessoa é psicopata, esses negócios. Aí você tem uma prova, digamos assim, uma prova. Eu parei de falar da Ogon porque nos últimos meses ninguém tem passado. E é uma prova simples.
é uma prova fácil e ninguém tem passado, sabe? Eu fiquei frustrado com isso, eu confesso pra vocês, os meninos da ordem sabem, né? Quem quiser pergunta pro Caco. Eu fiquei frustradíssimo com isso, porque é uma prova simples, é interpretação de texto, sabe? Eu não vou dar aqui, lógico, os ovos, o ouro, né? Mas é uma prova super simples e ninguém passa, cara. E aí eu fico me perguntando, se a pessoa não tem condições, ela não quer... Porque eu acho que a maioria das pessoas compreendem uma ordem, seja maçonaria, seja Rosa Cruz, Telema, alguma coisa assim. Eles imaginam que você vai entrar lá, na ordem, e aí você vai abrir a boca, e aí vai vir um mestre e vomitar o conhecimento pra você que nem passarinho, sabe? E isso não acontece, pessoas. Tudo que vocês querem, vocês precisam correr atrás. Então é assim, Nino, eu quero entrar numa ordem, não precisa ser na Ogum não, tá? Eu quero entrar na ordem, quero ser maçom, quero entrar na ordem Pá, quero entrar na ordem Pi. O que eu vou aprender lá? Puta, cara, você vai aprender o que você procurar aprender, cara. Ninguém vai te tochar nada na bunda, não. Você vai aprender o que você procurar para aprender. Você pode ver, cara, tem um montão de maçom aí. Maçonaria é uma ordem que prega o estudo para todo mundo, que prega... Você vê umas palestras de gente aí que acha que foi visitado por ET, que acha que a Terra é plana, dentro da maçonaria, velho. Então, tipo, pra você ver, né, o quanto é importante estudar. Tá? Então no site da Ogum tem lá o método de inscrição, não precisa fazer o curso é outros 500, mas se você realmente quiser entrar, se dedica pra entrar, velho. Porque se você mandar uma bosta qualquer, você não vai passar, tá? Geralmente os mestres mandam os mestres respondem todos os e-mails, tá? Demora um pouco a resposta, mas os mestres respondem todos, porque todos os mestres leem todas as monografias de entrada e colocam as suas opiniões a respeito daquilo. Então existe um direcionamento, tá? A não ser que seja muito absurdo, aí a gente só manda boa vida. Beleza? Senhor Nino, bom dia. Senhor Nino de doer. Comenta-se muito sobre alimentação que facilita e atrapalha o médium nos trabalhos. Sei, por exemplo, que a carne é um alimento pesado. Agora, café e chocolate eu nunca tinha ouvido falar. Poderia falar sobre algo sobre o assunto? Obrigado. Posso, velho. Na verdade é o seguinte, ó. Quando a gente está falando de mediunidade, a gente está falando de coisas que acontecem com a gente de forma muito sutil, né? A mediunidade, na maioria dos casos, não é o que todo mundo imagina. E a gente vê essa diferenciação no terreiro o tempo todo. Porque muitas vezes a pessoa pensa que vai chegar um espírito, vai tomar seu corpo e você vai dar cambalhota e vai fazer isso e aquilo. Isso acontece? Acontece, mas são casos muito raros. Mesmo com médiuns que são predispostos a isso, tá? Nós, por exemplo, na Casa da Maria Rosa, a gente tem uma fase da nossa vida mediúnica lá, onde isso acontece, que é o nosso teste de coroa, né? Ali você parece um joguete na mão do guia. Mas, na imensa maioria dos casos, incorporar não é isso, incorporar é tranquilo, tá? E qual que é o problema? Que quanto mais você altera o seu estado de consciência, mais difícil fica você dar uma mensagem fidedigna, né? Então, café é um estimulante. Você consegue relaxar tomando café? Entende? Você consegue relaxar tomando um estimulante? Talvez não. Chocolate ele é um estimulante também. Primeiro porque ele libera endorfina e segundo porque ele é uma bomba de glicose, né? Isso daí altera você? Na verdade, no fundo, é tudo isso, cara. É claro que algumas casas, a Casa da Avó, inclusive, estipulam regras para ficar mais fácil. Mas a gente sabe que cada ser humano é um ser humano e cada um trabalha de uma forma diferente. O café, para mim, por exemplo, eu tomo antes de dormir. O estimulante de cafeína, para mim, já não funciona tanto. Eu tomo pelo gosto, né? Porque eu gosto, talvez, porque eu seja viciado em cafeína. Mas, então, se eu tomar um balde de café antes do trabalho, em mim não vai influenciar tanto. Agora, para uma pessoa que quase não toma café, que o café tem uma função estimulante muito forte, se ela tomar antes do trabalho, vai atrapalhar de alguma forma.
Então, para ter uma regra uma regra geral, geralmente as casas estipulam o que é legal e o que não é. Comer carne é legal? Não é legal, mas se você só tem carne na sua casa, você não vai deixar de comer para ir na gira, porque aí você vai passar mal. Então, come carne, entendeu? Mas com o tempo, eu não estou falando aqui para ninguém ferir resguardos, tá? Sigam o resguardo da casa de vocês. Mas com o tempo você vai aprender a se observar e ver que se essas coisas, o que essas coisas causam em você. Em mim, por exemplo, carne, dependendo da linha de trabalho, é um negócio ruim de comer. Então, trabalho de preto velho, por exemplo, quando é gira de preto velho, eu evito comer carne. Por quê? Porque preto velho para mim é uma energia muito sutil. Se eu tivesse mais um pouquinho pesado ou com energia mais densa, eu não consigo conectar com o Salomão. Então, eu evito comer carne. Em gira de Exu, para mim já não faz tanta diferença. Eu como carne antes. Aliás, eu como carne antes porque me ajuda na gira de Exu, né, a me conectar com o guerreiro. Então, com o tempo você vai vendo esses pormenores. Acontece que nós, brasileiros, tendemos a fazer tudo do jeito que a gente quer. A gente está cagando para as pessoas, né? Então, se não existissem essas regras, as pessoas iriam bêbadas para a gira. Sacou? Bom, espero que vocês tenham gostado de hoje. Quinta-feira ensolarada. É dia de pastel. Dona moça, vai querer pastel hoje? Hoje é dia de pastel. Espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e tchau.